Olhe ao seu redor, o mundo corre. Telas brilham, notificações disparam e a promessa de um novo método para o sucesso surge a cada segundo. Fomos condicionados a acreditar que o novo é sempre melhor, que a última atualização de software guarda o segredo da felicidade, que o jovem bilionário da internet sabe mais sobre a vida do que o velho que observa a chuva cair na calçada. Mas permita-me lhe fazer uma pergunta incômoda, aqui, no início da nossa jornada. Se temos tanta informação na ponta dos dedos, por que a nossa geração se sente tão perdida? Por que o vazio interno parece aumentar na mesma proporção que a velocidade da nossa conexão? O grande erro da modernidade foi achar que a tecnologia substitui a sabedoria. Nós isolamos a nossa mente em um presente perpétuo, ignorando o eco daqueles que já pisaram neste mesmo solo. Você caminha pela vida como se fosse o primeiro a sentir medo, o primeiro a falhar, o primeiro a buscar um propósito, mas você não é. Você é apenas o elo mais recente de uma corrente imensa. E se você não parar para ouvir o que a linhagem do tempo tem a te dizer, você passará a vida inteira correndo em círculos, gastando seus anos dourados para redescobrir verdades que já foram escritas com sangue e suor há séculos. Está na hora de parar de apenas existir. Está na hora de começar a analisar o que você está fazendo com o seu bem mais precioso, o seu tempo. Imagine uma sala escura. Nela estão sentados os maiores homens e mulheres que já passaram por esta terra. Imperadores que governaram o mundo conhecido, pensadores que sobreviveram a pragas e guerras, inventores que sacrificaram a própria sanidade pelo progresso e pais que enfrentaram a miséria para que seus filhos tivessem o que comer. Eles não estão mais aqui em carne, mas as suas mentes estão trancadas em caixas de papel que você chama de livros. Cada livro que você ignora na sua prateleira é um fantasma que tenta te dar um conselho que você escolheu não ouvir. Quando você abre uma obra clássica, você não está apenas lendo. Você está realizando um ato de necromancia intelectual. Você está forçando um homem que viveu há 2000 anos a sentar ao seu lado e te contar exatamente onde ele errou para que você não cometa o mesmo erro amanhã. Alexandre, o Grande, chorou porque não havia mais mundos para conquistar. Sêneca escreveu sobre a brevidade da vida enquanto enfrentava a sentença de morte de um imperador tirano. Marcos Aurelius utilizava as páginas do seu diário pessoal para se lembrar de ser humilde enquanto controlava o maior império do planeta. Nenhum dos problemas que tiram o seu sono hoje é novo. A sua ansiedade, a sua dúvida profissional, a sua dor de amor, a sua escassez financeira, tudo isso já foi dissecado, resolvido e documentado. Viver sem ler, viver sem buscar o conhecimento de quem já venceu a história, é o equivalente a entrar em um labirinto escuro e mortal, rejeitando o mapa que o sobrevivente anterior deixou na entrada. É uma arrogância que o destino costuma cobrar caro. Você quer um hack para a vida? Pare de buscar o que há de mais novo e comece a buscar o que há de mais eterno. Pergunta-se: o livro que você lê hoje expande o seu caráter ou apenas entretém a sua ignorância? Olhe para as suas mãos. Sinta o sangue que corre sob a sua pele. Ele não começou em você. Esse fluido denso, que carrega seus medos e seus triunfos, foi extraído de uma árvore antiga. Uma árvore cujas raízes estão enterradas no passado. Nós somos o topo de uma pirâmide de sobreviventes. Cada respiração sua hoje foi paga com o suor, as lágrimas e o silêncio daqueles que vieram antes. A figura do pai, a figura da mãe, eles não são apenas memórias ambulantes. Eles são os guardiões do portal que permitiu que você cruzasse a escuridão do não existir para o agora.
A juventude é arrogante por natureza. Ela veste a ignorância como se fosse uma armadura brilhante. Olhamos para as cicatrizes dos nossos pais, para suas mãos calejadas ou para os seus olhos cansados e cometemos o erro fatal. Confundimos o ritmo lento deles com obsolescência. Julgamos o silêncio deles como ignorância, mas a verdade é mais sombria e profunda. Eles não estão ultrapassados, eles apenas já caminharam pelo labirinto que você está apenas começando a tatear. A sabedoria prática deles não precisa de algoritmos. Ela foi testada no fogo da realidade bruta. Enquanto você busca respostas em telas frias, eles carregam as respostas gravadas na própria carne. Quando um homem velho fala sobre a sua infância, ele não está apenas contando uma história, ele está abrindo um cofre. Ele está revelando os monstros que precisou derrotar para que você não tivesse que enfrentar os mesmos dentes. Escute. Escute os detalhes das fomes que passaram, das noites em claro, das guerras invisíveis que travaram nos quintais do esquecimento. Cada memória deles é um mapa. Se você fechar os olhos e ouvir o tom trêmulo da voz de um pai que reconta o seu passado, você entenderá que a sobrevivência dele foi o preço da sua existência. Eles sangraram no escuro para que você pudesse caminhar na luz. O que acontecerá quando essas vozes se calarem para sempre? Quando o último elo vivo entre o passado e você desaparecer na terra, você se tornará a raiz. E os seus filhos olharão para você com o mesmo desdém com que você olhou para trás. Quebre o ciclo. Honre o sangue. Curve-se diante da linhagem que manteve a chama acesa no inverno mais rigoroso. Porque no fim, nós somos apenas o eco deles. E o eco precisa ser alto o suficiente para desafiar o esquecimento. Se você busca fazer parte de uma linhagem de valor, deixe o seu gostei. Isso ajuda o YouTube a entregar este conteúdo para mais pessoas que também querem construir um caráter forte. Depois de entender de onde viemos, o chão desaparece. Cortamos as amarras com o que era seguro. Bem-vindo ao abismo. Este é o momento em que a voz do seu pai não pode mais te alcançar. As histórias da infância viram poeira. Você está sozinho. O isolamento não é apenas a ausência de pessoas, é a presença esmagadora de si mesmo. No escuro, todas as distrações sociais perdem o valor. Suas roupas caras, seus títulos, suas curtidas. Nada disso pesa aqui embaixo. O que sobra quando tudo o que você usava para se esconder é arrancado de você. Muitos passam a vida fugindo deste lugar. Eles ligam a televisão, aumentam a música, buscam o barulho para não ouvir o que sussurra no porão da mente. Mas você escolheu descer. E quando você olha para o fundo do poço, algo lá embaixo olha de volta para você. São os seus erros não confessados, os seus medos mais primitivos. A inveja que você esconde sob um sorriso falso. A fraqueza que você mascara com agressividade. Não desvie o olhar. A escuridão não quer te destruir. Ela quer te despir da sua hipocrisia. O tempo aqui dentro funciona de outra forma. 1 minuto parece uma eternidade quando você não tem onde se apoiar. Cada segundo bate na sua mente como uma gota de água fria em uma pedra. Clac, clac. O relógio não avança para o futuro. Ele apenas esmaga o seu presente. É o peso das oportunidades perdidas, das palavras que você deveria ter dito para a sua linhagem, mas guardou por orgulho. O abismo cobra caro por cada segundo de negligência. Ninguém sai do abismo sendo a mesma pessoa que entrou. Ou você é quebrado pelo peso do silêncio, ou você se torna o próprio silêncio.
Para ver as estrelas mais brilhantes, você precisa do céu mais escuro. Para encontrar a sua verdadeira força, você precisa primeiro perder todas as suas falsas certezas. Deixe que o abismo queime o que é fraco em você. Aceite a escuridão, pois é no ponto mais profundo da queda que o verdadeiro salto começa. O fundo do poço ficou para trás. Você não está mais caindo. Você colidiu contra a rocha nua da realidade. Este é o ponto de não retorno. A farsa acabou. Olhe ao seu redor. Não há mais para onde correr. Não há mais desculpas para inventar. O espelho do abismo quebrou e o que sobrou foi a verdade nua, crua e violenta. Você passou a vida inteira fingindo ser a vítima da sua própria história. Mas aqui, na escuridão mais profunda, você descobre o segredo mais aterrorizante de todos. O monstro que você tanto temia sempre teve o seu rosto. Sinta o peso dessa revelação. Ela esmaga o seu ego. Ela estraçalha a imagem idealizada que você construiu para agradar o mundo. Deixe doer. Deixe sangrar. O sangue da linhagem que você carrega não foi feito para circular nas veias de um covarde. Para que o homem forte nasça, o homem fraco precisa morrer. E essa morte não é silenciosa. Ela exige o sacrifício do seu orgulho, das suas mentiras de estimação, da sua autopiedade. O fogo da transformação não ilumina antes de queimar tudo o que encontra pela frente. Você está no quilômetro zero da sua existência, despido de ilusões, sem o manto protetor do passado e sem as garantias do futuro. É apenas você, o silêncio e uma escolha. Você pode aceitar a derrota e se misturar à poeira deste chão escuro, tornando-se apenas mais uma alma esquecida que o abismo engoliu. Ou você pode usar o impacto da queda como o impulso para o contra-ataque. A mesma terra que enterra os fracos é o solo onde os fortes criam raízes inabaláveis. O que vai ser? Chega de fugir, chega de hesitar. O sangue clama por ação. Sinta a fúria justa despertando na base da sua espinha. Não é a fúria do desespero, é a fúria do controle. Você sobreviveu à descida. Você encarou a sombra. Agora, empurre o chão com toda a força que lhe resta. O abismo achou que ia te sepultar, mas esqueceu que você carrega o código genético daqueles que nunca aprenderam a se curvar. Levante-se. O clímax da sua vida começa agora. A poeira assentou. O estrondo do confronto silenciou. Quando você abre os olhos novamente, o abismo mudou de forma. Ele não parece mais uma prisão. Parece um templo. O medo que te paralisava lá no início agora é apenas fumaça dissipada pelo vento. Você passou pelo fogo, encarou a linhagem, sangrou no escuro e escolheu se levantar. Sinta o peso do novo silêncio que te cerca. Não é mais o silêncio da solidão ou do abandono. É o silêncio do respeito. O universo se cala para ouvir o homem que aprendeu a dominar a própria sombra. Olhe para trás uma última vez. As feridas causadas pela descida estão se fechando, mas elas deixarão marcas. Não tente escondê-las. Suas cicatrizes são as medalhas de uma guerra que ninguém viu você travar. Elas provam que você é o resultado real da sobrevivência dos seus pais, potencializada pela sua própria escolha de não quebrar. A sabedoria prática, que antes parecia obsoleta, agora faz sentido absoluto. Você entendeu, da pior e da melhor forma possível, que o sangue que te gerou não aceita a rendição. Você se tornou o elo mais forte da corrente. É hora de voltar. A escuridão cumpriu o seu papel. Ela te despiu das mentiras para te devolver a verdade. Mas não se engane. Você não caminha mais como os outros caminham. Você agora carrega o abismo nos olhos e a firmeza da linhagem nos passos. As distrações do mundo barulhento lá fora vão tentar te seduzir novamente.
o ruído das telas, as validações baratas, o ego frágil dos homens comuns. Tudo isso vai parecer irrelevante para quem já conversou com a morte do próprio ego e escolheu reviver. Você está no mundo, mas não pertence mais à ilusão dele. O roteiro está escrito na sua carne. O tempo passou, os blocos se fecharam, a jornada terminou. Mas o eco do que você decidiu aqui dentro vai ressoar para sempre nas próximas gerações. Honre o sangue, governe a sua própria escuridão. E quando o silêncio voltar a te cobrar, lembre-se de quem você se tornou no fundo do poço. A linhagem continua viva, em você e através de você. Acabe com o silêncio.